muita gente tem reclamado aí da falta de segurança em várias cidades do estado, principalmente aí nos municípios da Grande Florianópolis, né? Pessoas aí precisando de atendimento médico reclamam também da superlotação nos hospitais, postos de saúde em greve, problemas também no transporte coletivo, né? E estamos em pleno ano eleitoral. Por isso que o governador do estado recebeu jornalistas aqui do Grupo RIC para uma entrevista exclusiva. Raimundo Colombo falou das medidas para melhorar a saúde e a segurança e ainda também sobre a redução dos gastos aqui do governo. Vamos ver então o que ele disse. Raimundo Colombo começou a entrevista falando sobre os resultados apresentados na primeira reunião do colegiado, realizada na semana passada em Lages. No encontro, que vai acontecer mensalmente, os secretários precisam apresentar as reduções de gastos em cada pasta. Esse processo de gestão, nós estamos nos acostumando a ele para trabalhar em equipe. Não adianta você fazer isso por decreto, através de imposição. Eu prefiro convencer as pessoas que é preciso fazer. Então, naquele momento, nós escolhemos alguns itens e nós demos o mês de abril para executar, e o mês de maio, e aí nós fomos avaliar o que de fato se conseguiu. Nossa meta agora, nós vamos fazer a nova reunião em julho para avaliar o que foi feito em maio, o que foi feito em junho e alguns itens específicos. Nós vamos começar a ver toda a questão dos contratos, né, um por um, o que é possível reduzir, o que é possível cancelar, né? O que nós precisamos aperfeiçoar dos contratos existentes. E também nós estamos avaliando a questão da folha, que tem alguns itens que são itens que têm alguns excessos. E nós estamos avaliando ponto por ponto. Para Raimundo, a redução dos gastos agora é importante para superar não apenas a diminuição da receita de Santa Catarina, mas também é uma forma de preparar o Estado para a crise econômica. Nós não vamos superar a crise só com um aumento de consumo. Até porque as pessoas já compraram o seu fogão, a sua geladeira, já trocaram de carro, já pintaram a casa. Então, o que respondeu há 3 anos atrás não tem o mesmo efeito agora. E nem a questão da estabilidade, que já não produz mais o mesmo efeito. Então, tem que haver também investimentos, né? E aí, nós temos programas fortes de investimento. Nós já lançamos o programa do BID, 250 milhões de dólares, já lançamos a primeira etapa. O BNDES aprova o financiamento que a Assembleia já aprovou aqui de 611 milhões de reais. E o Conselho Monetário Nacional já aprovou a proposta dos 3 bilhões e eu estou mandando um projeto de lei para a Assembleia agora. Então, se você considerar que ainda tem aqui do Orçamento Geral da União mais 500 milhões que vão ser liberados para o combate às enchentes do Vale do Itajaí, nós estamos falando aqui em quase 5 bilhões de reais, sem colocar saneamento, sem colocar outros investimentos que estão em curso. A utilidade e o futuro das 36 secretarias regionais também foram comentados pelo governador. A questão das regionais, o custo dela é menos de 0,5% do custo da folha, né? O que nós queremos fazer com elas é aumentar as suas atribuições. Por exemplo, houve um aumento muito grande no custo da merenda, muito grande, né? Nós vamos trazer a merenda para a gestão direta. E esta gestão vai ser feita pelas secretarias regionais. Só essa redução paga elas com sobra e várias vezes. Nós vamos fazer um sistema de saúde de polos regionais de saúde, né? E consórcios regionais. Então, caberá à Secretaria Regional administrar esse trabalho em integração com os municípios. Então, a nossa ideia é fazer compactação administrativa, está sendo estudado tecnicamente, mas na administração central. Uma compactação que não vai eliminar as secretarias regionais. A ideia é a fusão de alguns órgãos da administração central. Bom, nós temos 2 agências, nós vamos fazer uma só. Eu acho que a SC Parceria e a Codesc têm funções muito parecidas. A Coab, nossa ideia é fazer um outro modelo direto de gestão habitacional. Então tem uma série de órgãos que nós estamos estudando. Assim que nós tivermos o estudo concluído, a gente vai daí operacionalizar isso. Raimundo confessou que se sente constrangido ao participar do processo eleitoral deste ano e que não acredita que algum partido afaste-se do governo após as eleições municipais. Eu não tenho ainda definido como é que vai ser minha participação. Há um constrangimento da minha parte, porque eu fui eleito por uma coligação que não se repete de forma muito natural na maioria dos municípios. Isso cria para mim uma dificuldade muito grande. Em Lages? Em Lages também, mas em Lages é diferente, porque eu sou eleitor em Lages, né? Mas Joinville, Florianópolis, como que fica esses quadros? Como eu disse, eu vou ter que conversar sobre isso e construir isso, né?
Em relação à questão eleitoral, o senhor acha que depois de outubro o PMDB se afasta? Eu acho que não. Eu acho que a eleição municipal é uma coisa da eleição municipal. Ninguém consegue interferir. Claro, toda eleição tem um período de envolvimento emocional, de disputa muito forte, mas passou a eleição municipal, se recompõe e se planeja na outra estrutura, que é a eleição estadual e federal. Então eu não vejo perspectiva de afastamento de ninguém. Raimundo garantiu ainda que vai realizar uma nova reforma administrativa e confessou o desejo de ter o Partido Progressista como parte do governo. Eu não sei se vai ser antes ou depois da eleição, mas nós estamos construindo um processo de modernização da máquina administrativa. Nessa reforma o senhor pretende trazer o PP? Confirma? Não, a reforma ela tem um fundamento administrativo, né? Uhum. Eu não vinculo ela. Eu gostaria, acho que o PP tem sido um excelente parceiro e nada impede que ele participe do governo. Mas a reforma não é uma reforma política, ela é uma reforma técnica. O processo eleitoral voltou a ser citado durante a entrevista, mas agora como um empecilho à implantação de projetos sociais aqui no estado. Ninguém ia entender que eu aumentasse, por exemplo, a ação social, aquela bolsa social que o governo dá, e que vão entender que é uma questão eleitoral e até juridicamente ela é de alto risco. Então a gente preferiu fazer isso a partir de novembro ou de dezembro. Raimundo falou ainda sobre os desafios. Na área da saúde, o governo pretende melhorar a gestão, criando cargos de diretores executivos de hospitais, com salários iguais ao do governador. Também vai pressionar politicamente em Brasília para conseguir mais recursos do SUS para Santa Catarina. Entre os estados do Sul, Santa Catarina é quem recebe menos recursos do governo federal. Raimundo Colombo também revelou a nova estratégia de governo em relação aos médicos que trabalham no sistema público estadual. O médico ganhava por serviço realizado. E ele tinha um salário e aí ele tinha motivação, né? A partir do momento que ele passou a ser contratado pelo governo, a produção caiu a níveis muito baixos. Se você for olhar no hospital infantil, você vai ver que nós temos médicos suficientes. O problema é que o salário que se paga é pequeno e ele não cumpre o expediente na sua maioria. E o atendimento baixou. Então, em relação ao auxiliar de enfermagem, a enfermagem, nós vamos fazer o concurso. Em relação a médico, nós queremos contratar por serviço, por produção. O que nomeia o diretor do hospital, o senhor, eu digo, o governo? Sim. Porque no momento que a secretaria diz que é problema de gestão, por que não tira o diretor e bota outro? Nós já trocamos diversos diretores, mas nós estamos mudando o modelo. Estou mandando uma lei para a Assembleia, criando a função de diretor exclusivo de hospital. Pessoa habilitada, com currículo adequado, com conhecimento. Porque quanto é que custa um hospital para o Estado? 5, 6, 7 milhões por mês. Você não pode deixar como diretor uma pessoa que só consegue chegar lá às 11h30 e sair à meia hora, porque tem tantas atribuições, ele acaba delegando para alguém. E o serviço perde qualidade. Então nós temos que profissionalizar a gestão dos hospitais que são administrados por nós, né? Sobre o SC Saúde, o novo plano de saúde dos servidores do Estado, Raimundo acredita que o projeto está no caminho, apesar de em alguns municípios encontrar dificuldades. O nosso projeto original, eu insisti, lutei muito, foi para continuar com a Unimed. Era muito melhor para nós e para o servidor. A Unimed não quis continuar, ela não quis nem contraproposta, ela não aceitou discutir. Ela considerou o projeto desinteressante para a Unimed. Para nós só restou um caminho, implantar o SC Saúde como os outros estados estão fazendo, né? Temos dificuldades, é um sistema amplo, complexo, atende um número de pessoas muito grande, mas a gente está fazendo um esforço enorme e nós não temos até esse momento crise. Tem uma ou outra cidade onde há um corporativismo muito grande dos médicos que se negam a atender e a gente procura complementar esse serviço de outra forma. Ainda vai levar muito tempo para se adequar à nova forma, para se entrar num eixo que seja o adequado para o governo e para quem esse desafio é diário, né? E ele existe hoje. Quanto tempo leva uma pessoa hoje da Unimed para ser atendida em algumas cidades? Leva um mês, leva 20 dias. O caos é na saúde como um todo, né? No setor da segurança, o governador informou que deve haver um aumento de efetivo nos próximos meses, mas que a capacidade de formação de novos policiais está no limite. Nós estamos aumentando os efetivos. Nós contratamos já 1.230 policiais, se forma mais uma turma agora em julho. A Polícia Civil tem mais 500 em formação, né?
os bombeiros também. E, infelizmente, o quadro é um quadro. Eu tenho aqui um estudo que apresenta que para os próximos 3 anos há um período de acentuado número de pessoas que vão passar para a reserva, que vão se aposentar na Polícia Civil e na Polícia Militar. Então, exige que a gente faça um esforço muito grande para repor. Nós não temos capacidade de formar mais do que nós estamos formando. A Cadepol está lotado, o Centro de Formação da Polícia Militar está lotado, nós estamos formando tudo que é possível. E não, a nossa capacidade máxima é essa, não tem como formar mais. E o período é 7 meses, tem que cumprir rigorosamente. Então, em julho, forma mais uma turma da Polícia Militar e a da Polícia Civil também está, dentro de pouco tempo, entra o maior grupo que já foi formado até hoje no mesmo momento. Na área da educação, apesar das greves de professores no ano passado e nesse ano, Raimundo Colombo afirma que o Estado não tem condições de cumprir integralmente a lei que instituiu o piso nacional do magistério da maneira como os professores esperam. Vários estados ainda estão em greve, né? Não tem como pagar isso, nenhuma categoria laboral brasileira recebeu 22% de aumento. A previsão mantida da legislação ano que vem é 21%, é impossível pagar, nenhum estado vai conseguir pagar, né? A lei está errada, ela precisa ser corrigida, ela é um absurdo, né? Enquanto todos os trabalhadores brasileiros estão ganhando em média 6, 7, esse segmento está ganhando 22%, e o estado tem uma arrecadação que aumenta 5, 6%. E além do 22, você tem o crescimento vegetativo, aqueles triênios, aquelas coisas. Então é muito maior do que isso. É impossível cumprir essa lei para qualquer estado do Brasil, não é para Santa Catarina. E encerrou falando sobre o desafio da gestão. Agora o que você precisa é fazer mais com menos. Você precisa aumentar a sua eficiência. E isso é prioritário no setor privado, mas também no setor público. Então, quando eu falo de saúde, não adianta mais colocar médico. Não falta médico lá. Eficiência. Agora é fazer mudar o modelo. Ou você faz por prestação de serviço, ou não adianta botar mais 10, mais 20, mais 50, vai continuar igual. Então, agora a gente tem que modificar isso, e é isso que a gente vai fazer. Bom, claro que a gente vai continuar acompanhando esses temas, né, principalmente saúde e segurança, para ver o que o governo, então, está fazendo de ações, né, para poder melhorar, então, esses assuntos, esses temas, para que a gente possa, então, informar você da evolução ou não, né, da saúde, da educação e da segurança, principalmente.